Você sabia que o seu temperamento, ele traz uma virtude, que é uma potência que precisa ser exaltada, um vício, uma sombra, mas ele também te propõe uma travessia. E se você não souber reconhecer cada um deles, você pode acabar ficando preso em si mesmo, vivendo no piloto automático, estagnado, sem conseguir sair daquele ciclo de repetições em que a gente às vezes cai. Mas antes de tudo, permita-me me apresentar. Eu sou Michele Bedran, engenheira por profissão, buscadora de conhecimento por paixão e fundadora aqui do canal Raciocínio Enriquecedor. Aqui é para quem quer pensar com clareza para agir com mais estrutura e transformar a nossa travessia interna. E esse é mais um vídeo da série Temperamentos, em que vai fazer você conhecer a si mesmo e também aos outros de maneira muito melhor para você agir na sua comunicação, no seu dia a dia, de maneira muito mais assertiva. Bora comigo? Dessa vez, vamos começar um pouquinho diferente, tá bom? A gente vai começar falando pelos sanguíneos. Os sanguíneos, como eu falei no outro vídeo, se você não assistiu, tá no card, só você voltar, tá na playlist Temperamentos. O sanguíneo, ele é do elemento ar, ar em movimento. A virtude que o sanguíneo tem, que ele traz muito forte para lapidar, é aquela alegria, o entusiasmo, a comunicação. O sanguíneo, ele é muito comunicativo, ele gosta de estar em grupo, ele cresce, ele se exalta em grupo. Então, quando você fala em virtude de lapidar, às vezes você está num ambiente que você está um pouco apagado, que você não está crescendo, às vezes falta aquela energia de grupo para você crescer. Se você tiver meta, se você tiver equipe, você se energiza muito mais nesse movimento. Lembre-se que o seu elemento, ele é ar. O ar, ele não fica preso, ele está sempre em movimento. Então, se você acha que talvez o isolamento te faça ter um melhor desempenho, muitas vezes não. Muitas vezes o que você busca é o foco. E o foco nem sempre você precisa encontrar sozinho, você precisa encontrar no seu objetivo. E quando você tem um objetivo bem marcado, mesmo com o grupo, você vai muito mais além. E no caso do sanguíneo, em grupo ele realmente se exalta, ele cresce muito mais. Se você é um sanguíneo, lapide essa virtude de você estar sempre em movimento, sempre se comunicando, cultive essa alegria, esse entusiasmo que ele passa para as outras pessoas. É muito fácil e muito agradável estar com sanguíneos, porque a energia dele energiza também o grupo. Mas ele traz também um vício que precisa ser combatido, que é a superficialidade. A superficialidade de começar e não ter a paciência de aprofundar nas coisas, de ficar ali sempre no raso, sempre buscando o próximo movimento, sempre buscando o próximo desafio, e com isso ele acaba não aprofundando nas coisas. E aí, mas por que ele não aprofunda? Por conta da dispersão. Porque ele tem uma dificuldade muito grande em manter um foco, principalmente quando esse foco exige que ele faça coisas, trabalhe e se movimente sozinho, e aí ele acaba murchando um pouquinho, ele está sempre buscando energia do grupo para conseguir seguir e conseguir as coisas, e muitas vezes não é possível. Tem muita fase, muitas coisas que a gente faz na nossa vida que a gente precisa seguir por nós mesmos. Então o sanguíneo ele tem essa dificuldade por esperar sempre do grupo e às vezes não conseguir agir e alcançar sozinho, se dispersar sempre olhando para 1000 coisas, buscando 1000 coisas e não conseguir focar naquele objetivo dele, ficar sempre passando para o próximo mês, para a próxima semana, para o próximo ano, e aí quando ele vai ver já passou muito tempo, outras pessoas já alcançaram os objetivos delas, mas o sanguíneo ele está ali, vivendo do grupo, às vezes ajudando o grupo, ajudando muitas pessoas, mas esquecendo de se ajudar. A outra também é a vaidade, mas não é a vaidade de, olha como eu sou belo, como eu faço as coisas melhor, mas é a vaidade de ser bem quisto, de ser bem falado, de não ter coragem de dizer muitas vezes não para o outro, pensando naquilo que as outras pessoas vão pensar e vão achar dele. É essa vaidade de querer estar sempre bem com todo mundo, né? Querendo fazer uma boa figura e muitas vezes a gente não consegue. Para a gente conseguir dizer sim para nós mesmos, muitas vezes a gente precisa dizer não para os outros. Agora, ele tem um vício que é capital e dominante nele, que é a gula por experiências, principalmente aquelas experiências sociais. Ele está sempre querendo estar em muitos lugares ao mesmo tempo, fazendo muitas coisas, vivendo muitas experiências, e isso acaba tirando ele daquelas coisas que são importantes no médio e no longo prazo. O sanguíneo ele tem muita dificuldade com metas de médio e longo prazo, porque as emoções, as experiências, estar e ser presente em tudo e para todos, tira ele desse foco. E a sombra do sanguíneo é começar tudo com muita empolgação. Mas quando você começa tudo na empolgação,
a empolgação, ela tende a diminuir. A empolgação é aquela fagulha inicial que te faz começar um projeto. Só que o que leva o projeto com constância, o que te leva a concluir um projeto com êxito é a constância, é a disciplina, é a determinação, é olhar para aquilo dali apenas e não tanto para todos os lados, é se fechar um pouco para experiências externas, para você conseguir focar na experiência interna, naquilo que você está desenvolvendo, e é por isso que o sanguíneo ele tem essa sombra de começar tudo com muita empolgação, mas não terminar quase nada. Um conselho para o sanguíneo, para ele vencer essa sombra, parar de buscar o prazer imediato, aquele prazer, aquela recompensa que você vai ter naquele momento, que adia o início ou adia o progresso de coisas que você vai ver a recompensa no médio e no longo prazo. O sanguíneo ele tende a evitar o esforço solitário. E qual é a travessia que o sanguíneo precisa passar, que o sanguíneo ele tem que se propor a aguentar e a fazer? Qual é o caminho que o sanguíneo ele deve seguir? Ele precisa entender que ele tem que persistir mesmo sem aplauso, mesmo sem a galera, mesmo sem estar todo mundo junto ali apoiando e aplaudindo e incentivando o caminho e o progresso dele. Ele precisa se propor a terminar aquilo que começa, como uma meta, como uma regra, para você aprender a desenvolver a sua disciplina. Sabe aquele 1% todos os dias? É melhor você fazer 1% todos os dias do que você esperar para fazer 50% daqui a não sei quanto tempo. E se cansar fazendo esse 50%, depois levar muito e muito tempo até você retomar. A disciplina, ela vem da constância. Ela vem de você se forçar a fazer aquilo dali. Tem uma coisa que é a regra dos 5 minutos, que é tipo uma enganação que a gente faz com o nosso cérebro, sabe? Quando a gente está com muita dificuldade de focar em alguma coisa, a gente vai lá e se propõe a fazer só por 5 minutos. Porque é um tempo que você tem para você se aliviar, é rápido, então você sabe que vai passar rápido, porém, quando chega nesses 5 minutos, você já pode estar no estado de foco que vai facilitar que você continue por mais 10, por mais 15. E isso é tipo uma barganha oposta, né? Tipo uma enganaçãozinha que a gente faz com o nosso cérebro, mas que ajuda muito a gente a iniciar aquilo que a gente está protelando, que a gente está procrastinando. E para o sanguíneo, ele vai protelar e vai procrastinar muitas coisas que ele precisa fazer sozinho. Ou seja, muitas coisas que ele precisa fazer por ele mesmo. Agora, e o melancólico? O melancólico, o elemento dele é água, e a água profunda. O melancólico, ele trabalha, ele se sente bem na profundidade. Ele não quer saber das coisas rasas, ele não quer saber de relações rasas, ele não quer saber de conhecimento raso. O melancólico, ele vibra e ele funciona justamente com essa profundidade de relações, então ele acaba desenvolvendo uma empatia muito grande, porque ele tem uma escuta ativa muito forte, então ele acaba sempre percebendo nuances nas coisas, percebendo nuances nas pessoas, que muitas vezes elas não dizem. Ele percebe a linguagem corporal, ele percebe aquilo que o outro não quis dizer. E por ele ter justamente essa introspecção, ele pensar demais naquilo que ele faz, aquilo que ele, como ele age, o que ele fala, ele acaba tendo uma perfeição ética, de pensar muito no outro, de como o outro vai se sentir, de como o outro vai reagir. E isso é uma virtude, é uma potência no melancólico. Não é à toa que melancólicos são grandes artistas, né? Por conta dessa profundidade de sentimentos, de emoções, de relações, eles têm uma alma de artista. Mesmo que no dia a dia, no cotidiano, eles acabem não desenvolvendo algum traço para a arte, mas eles têm a profundidade de artista. Mas eles também têm vício a combater. Um vício muito forte, inclusive, do melancólico, que é o da autopiedade, que é o da paralisia, que é daquele perfeccionismo que chega a ser cruel, porque espera tanto as coisas estarem perfeitas, toda certinha, toda redondinha para começar, que acaba não começando, porque não entende que a perfeição, ela acontece quando a gente se joga, quando a gente começa, quando a gente erra, quando a gente acerta, e aí a gente vai fazendo reparos, a gente vai modificando as coisas, e mesmo que ele tenha, assim, sabe, um tesouro nas mãos, ele acaba vivendo naquela autopiedade de achar que aquilo dali não é nada, de não dar tanto valor para aqueles dons e aquelas habilidades que ele tem. E esse vício nele, eu acho que é um dos principais, inclusive é um dos principais vícios que paralisam um melancólico. Aquele medo de receber a crítica, aquele medo de achar que com ele, para ele, as coisas não funcionam, mas simplesmente porque ele não se expôs, ele não se pôs a errar, ele não
Como eu falo pra minha mãe, né? Não colocou a cara na Medina logo, não saiu jogando a cara na Medina para se provar. E é isso, né? Porque muitas vezes as nossas ideias, as nossas coisas, se a gente não joga para o mundo, elas vivem ali acontecendo no plano das ideias. E quantas vezes você teve ideias de fazer coisas que você não fez, ideias inclusive às vezes de, sei lá, de um projeto super disruptivo, de uma coisa assim super original, que você vai lá e não fez, e tempos depois você vai ver e outras pessoas fizeram. Às vezes nem fizeram tão bem quanto você achou que poderia fazer, mas você não fez, a outra pessoa fez. Agora, esse nem era o vício capital do melancólico. Sabe qual é o vício capital mesmo do melancólico? É uma tristeza desmedida, porque essa introspecção muitas vezes acaba levando eles a ver e a se autocriticar e a se autoanalisar e colocar peso muito grande nas coisas, um peso nos próprios erros, um peso no, talvez numa falta de compromisso, num peso em um erro do passado que passou há muito tempo, mas que ele continua carregando ali, arrastando aquela âncora com todas aqueles culpas, com todos aqueles medos, e isso vai trazendo essa tristeza, vai acumulando nele uma frustração, justamente por ele não liberar, não se liberar da culpa, não se liberar dos erros passados. E isso pode levar ele ao quê? A uma preguiça, mas não no sentido preguiçoso de não fazer nada, de não levantar do lugar, mas numa preguiça, num sentido, num nível espiritual, sabe? Num nível existencial. Uma preguiça de tipo desistência do mundo, de achar que, já que com ele não dá certo, que para ele não dá certo, então não vale a pena ele fazer nada, não vale a pena ele botar a ideia dele no mundo, não vale a pena ele se arriscar. Porque ele se arriscou uma vez em 1920 e não deu certo, então ele vai trazer esse peso do que não deu certo para o resto da vida dele, sabe? Vai ficar arrastando essa corrente daquilo que não deu certo em 1920 e vai deixar de se abrir para o novo, para errar, para acertar, para colocar outros projetos no mundo, para pôr a cara na Medina, ele vai acabar não fazendo. Se eu pudesse falar, olha, começa por alguma coisa, comece dominando esse vício, comece liberando, se liberando do passado, comece a tentar sair um pouco do interno e ir para o externo. Eu acho que o sanguíneo e o melancólico, eles se equilibram perfeitamente, porque um está muito sempre voltado para o externo, para as coisas, para a ação, e o outro está sempre muito voltado para o interno. Eu acho que isso aí seria um equilíbrio maravilhoso. E no próximo vídeo, quando a gente falar sobre temperamentos e casais, vocês vão entender como é que essa combinação, esses matches, eles vão funcionando tão perfeitamente. E a sombra que o melancólico carrega é sempre ficar preso naquele e se. E aí ele pensa, e se? E aí ele vai começar a conjecturar 1000 cenários diferentes na cabeça dele e que não vai acabar não tirando ele do e se. E aí ele vai continuar com esses 1000 cenários, analisando todos eles, e todo dia entra uma coisa, sai outra coisa, muda variantes e tal, e ele vai sempre continuar no e se. E aí ele trava, e aí ele tem medo de errar, e aí ele não se entrega. E essa sombra sempre caminha com a gente. A gente é que aprende a amenizar, a entender, tá bom, sabe, tá tudo bem, eu entendo, você é minha sombra, fica aqui comigo direitinho, mas eu vou aqui seguir a minha vida. Porque a sombra, ela sempre tá sempre com a gente, ela tá sempre aqui. A gente não adianta a gente negar a nossa sombra, não adianta a gente achar que ela não existe. A sombra, ela existe, ela acontece, quando a gente, por mais fera que você esteja em reconhecer e entender, em algum momento em que você se desliga, você percebe que você caiu nessa sombra de novo. Ou então, se você entra num movimento, assim, de maior tristeza e tudo mais, você vai lá e a sombra acaba se aproximando. E é por isso que é sempre bom a gente manter a nossa energia, a nossa moral elevada, porque quanto mais luz a gente está emitindo, mais longe as nossas sombras ficam da gente. Sabe qual é a travessia que se propõe para um melancólico que ele faça? É uma travessia de controle, sabe? É uma travessia não de controle, de controlar, porque isso ele já tem muito bem. É uma travessia de abrir mão do controle. Ele precisa aprender a agir por ele mesmo sem controle total do resultado. Porque a gente tem, até o Epíteto fala sobre isso, né? A gente só pode controlar a nós mesmos aquilo que nós fazemos, as nossas intenções, o que a gente fala, a maneira como a gente recebe e internaliza as coisas, mas a gente não controla resultados, a gente não controla os outros, nem o que eles vão pensar, nem o que eles vão dizer. A gente busca dizer, fazer e agir da melhor maneira possível para evitar ruídos nessa comunicação, mas a gente não garante
a forma como as outras pessoas estão recebendo. Mesmo quando elas estão sorrindo pra gente, a gente não sabe o que elas estão pensando, o que elas estão fazendo de fato. Então, abrir mão desse controle significa entregar o melhor de si e esperar que as pessoas recebam também dessa mesma energia. Então, bora falar do colérico, bora agora falar do que a gente tem de virtude, que a gente tem virtude, e falar das nossas sombras. Ah, Jesus, as sombras. Deus do céu, a sombra do colérico, vamos combinar, né? A gente já acorda de manhã e fala, bom dia, sombra, como é que você tá? Porque é assim, né? A gente convive, a gente conhece, a gente sabe. As pessoas falam pra gente o tempo todo da nossa sombra. E é assim, né? Eu acho que o colérico tem dessas paradas assim. Como a gente é muito pra cima, muito não sei o quê, até as pessoas falam, gente, peraí, para um pouquinho, relaxa um pouquinho. Eu falei que no primeiro vídeo, eu gravei, tipo, quase uma hora falando, e aí na hora de resumir, deu 35 minutos, eu falei, gente, isso foi o máximo que eu consegui. E aí eu cheguei a duas conclusões, e aí eu tava comentando com minhas amigas da dança, né, eu cheguei a duas conclusões, a primeira, eu falo pra caramba, e a segunda é, ninguém quer ver um vídeo tão grande assim. E é verdade, e assim, o pior, todo mundo concorda. O colérico, ele é do elemento fogo, ele é um fogo que move, ele é um fogo que queima, ele é um fogo que não consegue parar quieto. Ele tem virtudes, né, que são as potências muito fortes, porque o colérico, ele é muito corajoso. Cara, não tem pessoa melhor para resolver problema do que um colérico. Bota lá o problema do jeito que for, do tamanho que for, joga nos peitos do colérico e deixa ele resolver do jeito dele. Você vai ver só que ele vai dar 3 pulinhos e botar fogo em meio mundo, e quando você voltar, quando você perceber, ele já volta lá com a tua solução. Por quê? Além de ter muita coragem, de ser muito falante, de ser muito chegando, ele também é muito líder. Então, ele sempre vai ali, tipo, joga no peito e fala, não, peraí que eu vou. E quando ele chega, ele não vai chegar, ah, mas aí eu acho, não, vai falar assim, olha só, como é que a gente vai resolver isso? O problema é esse. Como a gente resolve? Me explica aí. Ou então, ó, quero resolver assim. O que você vai fazer? Qual é o prazo? Me dá um prazo aí. Porque a gente não trabalha sem prazo, né? Sabe como é? Tipo, a impaciência já tá aqui. O prazo nem bateu ainda e a gente já tá aqui, ó, contando no relógio. E isso é uma virtude, é uma potência muito grande, porque nesse mar de problemas, nesse mundo de coisa que a gente vive, cara, saber resolver problema e ser esse tipo de pessoa é uma grande potência. Se você tem um colérico na tua equipe, você sabe que, cara, às vezes ele até arranja problema de tanto que ele resolve o problema. O que a gente faz é adaptar o nosso discurso, o nosso roteiro, falar de uma maneira que vai encaixar com a outra pessoa. São todas coisas que a gente pode fazer. Agora, controlar o ímpeto de ir lá resolver, de fazer e tal, às vezes o colérico ele se desgasta muito emocionalmente, esperando que a outra pessoa faça sem que ela faça nada, ou sem que ela resolva num tempo hábil. E isso acaba desgastando demais, porque o colérico é aquele que, eu acho que se pudesse andar dando choque nos outros, para as pessoas irem no mesmo ritmo que ele, assim e tal, faria, sabe? Tipo, o rápido já é devagar para um colérico. Então, o colérico, ele tem, eu nem sei se eu coloquei isso como sombra, mas eu já vou adiantar aqui uma das sombras do colérico, que é esperar o tempo do outro. Entender que nem todo mundo funciona na mesma velocidade, tem a mesma sagacidade, a mesma perspicácia para pegar as coisas e resolver e fazer. E muitas vezes, nesse ímpeto, com esse raciocínio muito rápido, a gente interrompe os outros com muita frequência, a gente já sai dando soluções que a gente às vezes nem foi perguntado, então a gente acaba atravessando as coisas nesse ímpeto de fazer e de ter a celeridade, de achar que rápido já está sendo devagar. E a outra é o orgulho, mas o orgulho no sentido de não querer pedir ajuda, de achar que ele em si se basta, que ele em si consegue fazer tudo, que ele em si pode dominar o mundo, ele sozinho. E não é verdade, a gente precisa das outras pessoas, a gente precisa de ajuda, a gente precisa sim aprender a pedir ajuda, a gente precisa trazer, aprender a viver e a trabalhar em grupo, mas não apenas como líder, e sim como membros do grupo. E a outra sombra é de liderar, às vezes, pelo medo, porque é muito, por ser um temperamento muito explosivo, as pessoas podem ter medo de te dar certas notícias, de te passar certos feedbacks, de ser sincero com o colérico por não saber como ele vai receber essa notícia, não como ele vai receber essa sinceridade. Então, o colérico, ele precisa dominar essas sombras. O vício capital da ira, a sombra de achar que está tudo sempre muito demorado e explodir com quem não acompanha ele, e principalmente de não liderar pelo medo, de liderar pelo exemplo. É uma questão de controle mesmo, que não é nem só um controle do falar e do agir, às vezes é um controle do como você vai receber, do olhar que você vai dar, da sua postura corporal, como é que vai estar, porque a gente vai controlando primeiro o que você fala, depois como você reage, e depois você vai controlando a sua própria reação física mesmo, a maneira como você se porta quando você recebe, quando você tem alguma notícia que você não gosta. E a travessia que é proposta para o colérico
ela é uma travessia que é bem diferente, por exemplo, da do melancólico, que é aprender a agir com firmeza, mas com humildade e com escuta ativa. Aprender a escutar as pessoas de verdade, sabe? Não escutar esperando que elas terminem para poder falar. É escutar o que elas querem dizer de verdade. É uma coisa que o melancólico faz muito bem, sabe? De entender nas entrelinhas. Eu acho que a palavra-chave para um colérico é paciência. Mas quando a gente pede para a vida, falando que você vai... Eu já fiz isso já, de fazer anos assim, que eu falo, não, esse ano eu vou desenvolver a paciência. Meu Deus do céu. Foi o ano em que a vida mais me trouxe situações para eu exercitar a minha paciência, sabe? Parecia que tudo que podia dar problema deu justamente nesse ano para eu ver se eu conseguia contar até 10 antes de reagir. Então, quando eu pedi paciência, peça, mas saiba que você só adquire paciência sendo testado. A vida te forja essa paciência. Você controla a si mesmo. Não é o seu temperamento que te controla. É você que controla o seu temperamento. E essa série, ela tá para justamente mostrar isso pra gente. Que apesar de todas as nossas características, todas as características que compõem o nosso temperamento, quando a gente conhece, a gente passa a estar no controle. É imediato? Não é imediato. Primeiro a gente conhece, depois a gente vai observando os momentos e as situações que essas coisas acontecem com a gente, qual é a sombra que é maior, qual é o vício que é maior, qual é a virtude que é maior, porque às vezes pode não ser nenhuma dessas que eu falei aqui, você ter sombras e vícios e virtudes diferentes, mas você precisa se observar. E a partir do momento em que você vai se observando, você vai entendendo, e aí quando acontece, você pode até perder o rumo e fazer, e explodir, mas você vai voltar a si mais rápido, você vai conseguir ter consciência daquilo que foi o seu gatilho. Quando acontecer uma nova vez, quando você entender que pode ter esse gatilho, você já pode travar um pouco antes. Nada disso é imediato, é tudo. Imagina, a gente vive uma vida inteira. Eu tô aqui há 40 anos vivendo com o meu temperamento. Não é porque eu sei de uma coisa que significa que no momento em que eu sei, tudo para de agir, tudo para de acontecer magicamente. Não é assim. Mas a partir do momento em que eu sei, marca o início da minha consciência. E a partir do momento em que eu tenho consciência, eu me torno mais responsável. A consciência, ela marca o início do progresso. Você pode agir de uma maneira que é totalmente errada durante uma vida inteira, sem ter consciência que esse comportamento é errado. A partir do momento em que você tem consciência que esse comportamento é errado, alguma coisa dentro de você, toda vez que você age daquela forma, fica falando, você sabe que você agiu errado, né? Você sabe que você podia ter controlado, né? Isso aí acontece com as nossas próprias travas internas, a nossa consciência em ação, dizendo pra gente aquilo que a gente fez, mostrando pra gente aquilo que a gente fez e como a gente podia ter agido. E essa é justamente esse jogo que vai acontecendo até o momento em que a gente começa já a agir da forma que a nossa consciência manda. Agora vamos falar dos fleumáticos. Gente, eu me empolgo sempre que eu falo dos fleumáticos, né? Eu tenho um amorzinho maior por esse temperamento, mesmo ele não sendo meu, assim, mas eu gosto muito dos fleumáticos, assim, porque são pessoas muito tranquilas. Eu acho que é porque terra equilibra o fogo. Então, ele traz a razão quando você tá ali saindo, quando você tá fugindo, aí você olha e percebe a plenitude do outro e você fala, não, era assim que eu devia também estar me comportando. Então, o fleumático, ele traz um equilíbrio muito bom pro colérico. E a gente vai falar isso no próximo vídeo. Ele tem como virtude aquilo que o colérico, por exemplo, precisa desenvolver, a paciência. O fleumático, ele tem a paciência que um colérico precisa desenvolver, ele tem a constância como virtude, ele tem o equilíbrio como virtude, por isso que ele é tão harmonioso, né, tão pacífico, tão tranquilo, ele é aquele elemento, né, ele é do elemento terra, então ele é muito equilibrado, ele é muito paciente, ele é muito porto seguro. O fleumático, ele é muito observador. E aí eu fico imaginando, né, toda vez que eu tô meio que explodindo e tal, eu fico imaginando o fleumático me observando e falando, mas meu Deus, jovem, mas pra que isso? Por que tanto? Sabe, com aquela coisa assim, mas por quê? E por isso que o fleumático, ele tem, geralmente quando você tem pessoa fleumática, um fleumático na galera, se alguém não gosta do fleumático, o problema é da pessoa. Você vai investigar que outra pessoa tá lá com algum problema no fleumático. Porque o fleumático em si, ele não vai caçar problema com ninguém, porque ele não gosta disso, sabe? Ele quer tranquilidade, ele quer o sossego, ele quer todo mundo equilibrado, sabe? Aquele lance do gente feliz não perturba o outro. É basicamente assim, um fleumático bem equilibrado, ele não quer guerra com ninguém, sabe? Ele quer que todo mundo viva em paz, que é pra ele também poder viver na paz dele. A sombra que ele tem, né, o vício que ele precisa ter, que ele precisa combater, é justamente esse excesso de equilíbrio, esse excesso de constância, que leva ele à acomodação, que leva ele à passividade, que leva ele a uma ideia, às vezes, que deixa eu ver se eu consigo explicar aqui, que é tipo de uma covardia moral, mas não é de uma covardia dele ser covarde, é de muitas vezes deixar as coisas pra lá, deixar passar, fazer para não se aborrecer.
E a gente sabe que existem momentos na vida, existem coisas, situações na nossa vida em que a gente precisa, sim, dar uma de colérica e entrar numa seara um pouco mais decisiva. Porque se a gente, às vezes, não dá uma de maluco, nada se resolve, né? Então, essa acomodação que ele tem acaba levando ele a evitar muitas fadigas, evitar muitas situações, muitas dinâmicas que às vezes deixam ele numa zona de conforto, e aí a gente volta para aquela ideia de zona de conforto, que não é necessariamente um lugar confortável, agradável, mas é um lugar onde tudo ali ele já conhece, cada centímetro, cada milímetro disso aqui, e pode até não ser bom, mas está dominado. Isso aqui é o meu quadrado e eu conheço ele e eu quero ficar aqui. Então, o fleumático, ele entra muito fácil nessa acomodação dessa zona de conforto. A gente tá na vida, nós somos pessoas físicas, sabe? Por mais que a gente busque a elevação, o crescimento espiritual, a elevação moral, a gente é pessoa física, a gente tá aqui encarnada e às vezes a gente precisa, sim, de uns probleminhas, precisa, sim, colocar cada um no seu lugar para conseguir viver melhor. Porque se você fica evitando muito confronto, quando você vai ver, você tá fadigado, você tá sobrecarregado, e tá todo mundo bem olhando ao seu redor, assim, tá todo mundo vivendo feliz da vida e tal, não sei o quê, e você, para evitar o confronto, tá lá carregando tudo sozinho. A gente precisa dar a César o que é de César. O que é nosso, o que é dos outros é dos outros. Cada um com as suas responsabilidades, cada um respeitando e fazendo o seu. Outro vício capital mesmo do fleumático, que esse aí ele é demais, é o da preguiça, sabe? Daquela acomodação mental, acomodação emocional. Muitas vezes o fleumático ele não quer, ele tem preguiça de conhecer outras pessoas, ele tem preguiça de fazer coisas novas, de se expor a situações onde ele não vai ter o controle, de situações em que ele vai tirar ele daquilo que já é conhecido dele, sabe? Daquelas coisas que tirar ele de casa, levar ele para um ambiente que ele não conhece, levar para conhecer pessoas novas, para ter experiências novas, se arriscar. São coisas que o fleumático, ele tem muita dificuldade. Ele tem muita dificuldade com o risco. Imagina se você tá acomodado ali naquele trabalho que você já não gosta mais, já tá meio de saco cheio de fazer, mas você já conhece todo mundo, você já sabe o ritmo da empresa, você já sabe como as coisas são, nada mais te surpreende, tá tudo dominado. É um lugar que o fleumático ele tende a se instalar. Justamente porque já está tudo como conhecido, já está tudo ali dominado, e por mais que ele não conheça, que ele não goste, ou que já esteja ali meio que enchendo o saco dele, ele tende a preferir isso, a começar tudo de novo num outro lugar, de um outro jeito, perder aquele chão, né, que é aquele apoio que ele tem de saber tudo, né, por já conhecer o próximo passo, já conhecer o que vai ser o próximo ano. E tem também a sombra dele, que é de evitar conflitos, que é de fugir de decisões difíceis, de aceitar o status quo, né, aceitar as coisas como elas são, mesmo quando ele adoece. É aquela situação que eu falei, às vezes ele está num trabalho que já não é muito legal, mas que ele já conhece tudo, e aí ele continua, e aí ele fica, e aí ele vai continuando só porque ele não sabe o que o novo guarda para ele. E qual é a travessia do fleumático? A travessia do fleumático é justamente a de aprender a dizer não, a de escolher agir quando for preciso, de sair daquela passividade, daquela acomodação para colocar cada um no seu lugar, para ir fazer aquilo que precisa ser feito, para dizer não quando tem que dizer, de entender que muitas vezes para a gente se agradar, a gente vai ter que desagradar os outros sim. Quando você pensa que você está evitando aborrecimento, é porque você já está aborrecido. Então não fuja de aborrecimentos que são importantes. E mais uma vez eu esqueci, aqui embaixo na descrição você vai encontrar os links do e-book Construindo um Raciocínio Enriquecedor, que é como eu conto a jornada de criação, a jornada que eu fiz até eu chegar e entender o que é o raciocínio enriquecedor, como eu consegui perceber isso entre a minha própria família, sabe? Quem tinha raciocínio enriquecedor, quem não tinha, a diferença que isso faz na nossa vida quando a gente consegue entender de fato o que é um raciocínio enriquecedor, e também do curso A Arte do Bem Pensar, que é um curso que foi montado, criado para você ir virando 7 chaves de conhecimento, de autoconhecimento e aperfeiçoamento, para você começar a se entender melhor. Ele vai agregar e muito nesse seu caminho de autoconhecimento, de autodescoberta. Eu fiz esse curso recriando o que eu já fiz na minha vida, sabe? Recriando os meus próprios passos, para ficar bem claro e ficar bem didático e também não ficar cansativo. E para você que veio até aqui, um super beijo. Não esqueça de dar like no vídeo, compartilhar, se inscrever, e eu te encontro no próximo vídeo da série. Beijos, até a próxima!